Vitória. Glória a Deus, aleluia. Saúde aos irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E a você, glória a Deus, que veio para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, que ainda não faz parte da noiva do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Creio que Deus especialmente nos trouxe aqui como pequeninos para trazer a você a palavra primeiramente. Glórias ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. Capítulo 1, do verso 16 e o verso 17. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus. Será de dizer a vocês, aleluia, que esta igreja, ela ama você. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me sinto feliz de poder estar aqui na casa desta senhora para transmitir, aleluia, não aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que o Senhor, por sua misericórdia, colocar nos nossos lábios para transmitir ao teu coração. Glórias ao nome de Jesus, amém? Encontraram Romanos capítulo 1. Glórias a Jesus, aleluia. Gloramos a palavra do Senhor. Em cima do verso 16 está escrito: a justiça pela fé em Cristo Jesus. A justiça pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. Vamos repetir apenas a parte B do verso 16. Aleluia. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, eis, meu Pai, a tua palavra que foi lida. Deus eterno, Senhor, eu quero te apresentar este povo mais uma vez nas tuas mãos. Senhor, eu peço que toda barreira, Senhor, que todo impedimento contra o entendimento da tua palavra, Senhor, possa ser destruído, meu Deus, em nome de Jesus. Toda, meu Deus, pedra dura, Senhor, do qual é difícil penetração, Deus, agora eu peço que tua palavra possa ser, meu Deus, como um martelo, Senhor, a martelar esta penha, até, Senhor, esmiuçar, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, eu venho em nome de Jesus repreender todos os espíritos que vêm agora trazer o desapercebimento. Deus, eu te peço que o teu mover seja aqui neste lugar para a glória e majestade do teu nome. Amém? Aleluia. Você possa sentar, sente. Aleluia. Glorifique a Deus com palmas. Aleluia. Glorifique a Deus com palmas, com glórias, com aleluias. Exalte este Deus que é merecedor de exaltação. Aleluia, Jesus. Em cima do verso 16, nós lemos o título desta mensagem: glórias ao nome do Senhor, que é a justiça pela fé em Cristo Jesus. Primeiramente, o que é a justiça? Aqui, aleluia, citada, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, o capítulo fala, aleluia, Paulo, ele estava dizendo a Romanos, aleluia, eu não me envergonho deste Evangelho. Aleluia, eu quero ir para junto de vocês, porque eu quero
pregar este evangelho. Eu quero anunciar este evangelho. Aleluia, eu quero, aleluia, glórias a Deus, compartilhar com vocês algo a mais sobre este evangelho. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eu não me envergonho deste evangelho, aleluia, porque este evangelho é o poder de Deus. Este evangelho é o poder de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor nos fala primeiramente acerca desta justiça de Deus. Aleluia. Outrora, glórias ao nome do Senhor, antes de Cristo, esta justiça, aleluia, ela tinha sido mostrada de uma forma diferente, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Ela era mostrada no fato de que, aleluia, antes de explicar, gostaria de dizer, o Deus, aleluia, do passado não é outro Deus de hoje. É o mesmo Deus, aleluia. No livro, glórias ao nome do Senhor, de Malaquias, ele diz que ele não muda. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não mudo. Passa-se séculos e mais séculos e milênios e mais milênios e Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Uma mulher, aleluia, não muda Deus. O homem não muda Deus. Aleluia. A glória a Deus, as gerações se atualizam. Glória a Deus, muda-se os costumes. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo. Glórias ao nome do Senhor. Outrora, no passado, glórias a Deus, conhecia-se Deus, aleluia. Glória a Deus, por causa de quem? Aleluia, ele odiava o pecado, ele continua odiando no presente, aleluia. Deus, ele repreendia o pecador, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele, aleluia, açoitava por causa do pecado. Ele permitia, aleluia, que viesse o juízo sobre a pessoa, sobre o seu povo. Glória a Deus, que transgredisse as suas leis por causa do pecado. Aleluia. E este Deus, ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui no versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Glória a Deus. Mas você diz: eu ainda não estou entendendo aonde você quer chegar. Aleluia. Eu não me canso, disse Paulo, de repetir a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Quem anda pode dizer: esta menina sempre repete a mesma coisa, sempre fala a mesma coisa, sempre diz a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Mas é a mesma coisa que se torna segurança para a salvação. Com esta mesma coisa, a mesma coisa que veio o homem, aleluia, um Deus se tornou em forma de homem. Glória a Deus, aleluia, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou e vive eternamente para dar vida a todo aquele que nele crê. Aleluia, Deus. E hoje eu irei repetir esta mesma coisa, falar acerca deste mesmo Jesus. Aleluia, que vocês ouvem. Aleluia, por quê? Porque é somente nele que há a segurança de salvação. Porque, aleluia, é somente nele que há a segurança de vida. Aí você pergunta: mas segurança de que salvação? Segurança de que vida? Glória a Deus, eu não estou morto, eu estou vivo. Aleluia. Eu, aleluia, não estou preso para ser liberto. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, para
do Senhor no livro de Apocalipse. A palavra do Senhor, aleluia, pelos profetas. Aleluia, ela vem profetizando acerca de uma ira de Deus que irá descer sobre toda a iniquidade, sobre todos os filhos da desobediência. Aleluia, vai ser o dia do Senhor. Em outras passagens, vai ser o grande dia. Vai ser o dia da ira do Senhor. Glória a Deus, em que, aleluia, o Senhor, aleluia, irá julgar justamente, aleluia, todas as más obras que estavam, aleluia, aos olhos humanos ocultas. Glórias a Deus, que poderiam estar ali, as pessoas, glória a Deus, nem se tocando que estava sendo vista por Ele, mas a palavra do Senhor diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ou seja, tudo Ele pode contemplar, não somente o que faz às escondidas, mas aquilo que se encontra no coração. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Não existe exceção de pecadinho, pecado médio, pecado grande. Tudo é podre diante das narinas de Deus. Aleluia, Deus. E este grande dia vai vir, glória a Deus, em que, aleluia, após Cristo buscar a sua igreja, haverá a grande tribulação, aonde, aleluia, aqueles que ficarem aqui nesta terra receberão, aleluia, da ira de Deus sendo derramada, aleluia, sobre o mundo, aonde a palavra de Deus diz que as pessoas irão tentar tirar a sua vida, mas a morte fugirá delas. Muitos, aleluia, se lançarão de pedras, se lançarão em oceanos, tentando tirar a sua vida, mas não morrerão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que existe um povo. Glória a Deus, o povo que é o sal da terra, o povo que é a luz do mundo. Glórias a Jesus. E quando, aleluia, Cristo, glória a Deus, buscar este povo para levar para junto dele, para as suas bodas, para a festa, aleluia, no céu. Glórias a Jesus. Ficará, aleluia, esta terra sem o seu sal. Ficará esta terra sem a sua luz. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus repreende-se este mundo. Glórias a Jesus. Hoje Deus sim derrama da sua ira, mas não é como naquele grande dia. A palavra diz que nós estamos vivendo o princípio das dores, aonde, aleluia, a tristeza, a angústia que hoje você vê espalhada por este mundo será multiplicada muitas vezes mais quando Cristo vir buscar as suas igrejas. Os terremotos serão multiplicados, as doenças serão multiplicadas, a morte será multiplicada, filhos matarão seus pais muito mais do que hoje já se mata, pai matarão seus filhos muito mais do que hoje já se mata. Aleluia, Deus. Glórias ao nome do Senhor. Deus terá virado as suas costas para a humanidade. Glórias a Jesus, mas ainda não é o fim. Glórias a Jesus. Após esta grande tribulação, Jesus virá, aleluia, pela terceira vez, para julgar, aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Ele virá sim, aleluia, juntamente com o seu povo para pelejar, glória a Deus, aleluia. Mas chegará o grande dia do Senhor, aleluia, aleluia. Jesus
seus pecados. Eles ressuscitarão, mas não para a vida, mas porém para serem julgados, julgados pelos seus pecados, julgados pelas suas más obras, julgados, aleluia, porque não creram. Como hoje a palavra do Senhor foi dita, quem não crê já está condenado, não vai ser condenado, já está condenado. Glória ao nome do Senhor. E esse haverá no grande dia do Senhor um julgamento que não durará um dia, não durará 2 dias, mas durará, aleluia, milhões e milhões de anos. Aleluia, aleluia. E o último da fila, glória a Deus, achará muito pouco tempo para se apresentar diante do juiz dos juízes, para prestar conta das suas más obras. Glória ao nome do Senhor. Ali haverá dor, ali haverá grito, ali haverá pranto, ali, aleluia, haverá ranger de dentes, onde todos tentarão se esconder para não se apresentar diante desse Deus. E você sabe quem é que estará sentado para julgar? Aquele sobre o qual hoje eu estou pregando, que vai ser a tua salvação. Hoje ele está vindo aqui como um juiz, como um advogado, perdão. Ele, você, aleluia, nós, glória a Deus, aleluia, sem ele, somos, glória a Deus, como uma podridão diante das narinas de Deus. Sim, Jesus, glória a Deus, aleluia, sim, estamos cobertos com o sangue de Jesus. Nós não podemos chegar diante da presença do Santo dos Santos. Glória a Deus, aleluia. Mas quando, glória a Deus, nós, glória a Deus, aleluia, confessamos a este Jesus, aleluia, e dizemos ao Pai que nós cremos na obra dele, aleluia. Qual foi esta obra? Aleluia, que você pode não estar entendendo. Esta obra, aleluia, glória a Deus, é o fato de ter Cristo morrido e recebido, aleluia, sobre ele a ira, aleluia, ali na cruz, a angústia na sua alma, glória a Deus, aleluia, muito mais, aleluia, forte do que as dores que ele estava sentindo no seu corpo e o desprezo do Pai. Por isso ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me desamparaste? Se filho de eternidade em eternidade foi sempre ligado no Pai, naquele dia ele estava recebendo o desprezo do Pai, aleluia, por minha causa, por causa, aleluia, de todos aqueles que se entregarem a Ele. Grande é Jesus, aleluia, grande é Jesus, aleluia. Sabe do qual é a ira? Aleluia, é desta ira, aleluia, do juízo final, das taças que Apocalipse fala que serão lançadas sobre a terra. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, das trombetas, aleluia, glórias ao nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, nos selos, glória a Deus, aleluia,
somente obra do Filho. Aí você pode dizer, mas esse pai só pode ser muito ruim. Esse Deus só pode ser muito ruim. Porque ele teve que enviar o filho dele para sofrer, senão. Isto revela a justiça de Deus. Isto revela que Jesus, ele é maravilhosamente bom, porque se ele não fosse bom, ele não tinha dado o filho dele. Isso revela, aleluia, que ele é bom. Gostaria, aleluia, de contar a você aqui, aleluia, uma pequena história para ver se você consegue compreender. Um juiz, glória a Deus, teve que julgar a causa de uma jovem que tinha transgredido as leis terrenas. Glória a Deus, aleluia. E esta jovem foi condenada. E não existia chance para ela, porque ela tinha errado mesmo, então não tinha como inocentar ela. O único jeito daquela jovem não ser presa, não ser, aleluia, ali condenada à prisão, era que ela tinha que pagar um preço muito alto, um valor muito alto, e aquela jovem não tinha dinheiro para pagar. Glórias ao nome de Jesus. E aquele juiz, glória a Deus, ele não podia inocentar aquela jovem na forma de juiz. Então aquele juiz tirou toda a sua capa, toda a sua vestimenta de juiz, e ficou, aleluia, com a veste de um homem normal, como qualquer outro homem. Desceu, aleluia, de cima de onde ele estava julgando, se colocou no lugar daquela jovem e colocou o dinheiro em cima da mesa, aleluia, e disse: eis aqui a quantia, eis aqui o dinheiro. E subiu, vestiu as suas roupas novamente e recebeu o dinheiro. Você começa a entender agora. Sabe quem era aquele juiz? Era o pai daquela jovem. Glórias ao nome do Senhor. Este juiz é Deus. É Deus Pai. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós servimos a um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são só. Glória a Deus. Deus não poderia vir em forma de Deus para justificar aquela jovem, senão, aleluia, ele não seria justo. Ele não poderia inocentar aquela jovem em forma de Deus, porque senão ele não seria justo. Então, glória a Deus, Deus desceu em forma de homem, aleluia, através de seu filho Jesus. Jesus, sendo Deus, desceu em forma humana, deixou todo o seu poder, deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade, aleluia, se formou em um embrião, aleluia, se formou em um feto, se colocou, aleluia, Deus o colocou pelo Espírito dentro do ventre materno. Ali ele nasceu e teve que estar submisso a uma mulher e a um homem, mesmo ele sendo Deus. Glórias a Jesus, em forma humana ele teve que estar submisso, aleluia, e em forma humana ele teve, aleluia, glória a Deus, que todas as suas obras, todas as curas, todos os milagres ele fez pelo poder de Deus, não, aleluia, pelo seu próprio poder, porque ele se despiu do poder, ele deixou, aleluia, lá para poder vir em forma humana. Então, aleluia, ele como um fraco, como um homem fraco, buscava todas as noites se fortalecer em Deus pelas madrugadas, em oração. Glória a Deus, e venceu. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, glórias a Jesus, que ele, aleluia, em tudo foi tentado, mas não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas não falhou. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Ele venceu todas as tentações, se fortalecendo em Deus. Glórias ao nome de Jesus, se fortalecendo no Espírito. Aleluia. Então esse Jesus aqui nesta terra foi desprezado.
chegou diante das autoridades. Aleluia, e as autoridades o interrogavam. E ele não abriu a boca de nenhuma forma para tentar se inocentar. Muito pelo contrário, aleluia. Aleluia, quando, aleluia, o Pilatos, aleluia, glórias ao nome do Senhor, falou, aleluia, Jesus, será que você é aquele que esses homens acusam, dizendo que és o rei dos judeus? Aleluia, ele disse, tu está falando isso, é você que está falando isso. Aleluia, ele não quis dizer, se fosse outro, ele tinha dito, eu jamais falei isso, eu jamais falei isso, eu não sou culpado disso, esta é uma acusação mentirosa, mas não, aleluia, ele ficou calado, glória a Deus, aleluia, ele não abriu a sua boca para de maneira alguma tentar, aleluia, escapar daquele sofrimento. A palavra do Senhor diz que após ele ser entregado aos soldados, eles rasgaram, aleluia, tiraram as suas vestes, glória a Deus, colocaram uma coroa com espinhos, aleluia, glória a Deus, diz, aleluia, a história que os espinhos eram, glória a Deus, do tamanho de um dedo, que afincavam, aleluia, na sua cabeça, e cravavam na sua cabeça, oh glórias a Jesus, o sangue, aleluia, escorria, glória a Deus, pelo seu corpo, aleluia, onde é o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor fala que os soldados zombavam, se ajoelhando, colocaram uma capa, aleluia, sobre ele, dizendo, salve o rei dos judeus, aleluia, deram caniço para ele, e começaram a bagunçar, fazer bagunça, zombar, aleluia, de Jesus, glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela também nos diz, aleluia, Jesus, que ele ficou calado. Ele não ameaçava, ele não injuriava, ele não dizia, aleluia, um dia vocês vão me pagar. Muito pelo contrário, aleluia, creio que a cada cuspe, ele sem nenhuma dúvida perdoava. A cada chicotada, ele os amava mais ardentemente. Aleluia, glória a Deus, a cada chicoteada daqueles chicotes, dos quais havia ossos, ferros, que cravavam nas suas costas, rasgavam, aleluia, sua carne, e jorrava sangue, aleluia, ele sabia que muitos diriam que é mentira, ele sabia que muitos o negariam, ele sabia que muitos, aleluia, iriam profanar o seu nome, aleluia, fazendo com que caísse em descrédito a sua palavra, mas ainda assim ele foi até o final. A palavra do Senhor diz que quando ele estava no Getsemane, a angústia da sua alma era tão grande que ele chorava gotas de sangue. Aleluia, a sua dor na sua alma era tão grande, aleluia, Jesus, que ele, glórias ao nome do Senhor, ele pediu, Pai, se for possível passa de mim esse cálice, mas ele disse, contudo faça-se a tua vontade, não a minha. Aleluias ao nome do Senhor. Glórias a Jesus. Quando ele estava ali caminhando, após chegar na cruz, foi pregado suas mãos, seus pés, e as gotas jorravam mais e mais. O seu lado, aleluia, foi cortado, glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, que
não parou? Porque Deus não pode contemplar o pecado.